Pronto, entrei na minha sala, tá? Certo. E tá aqui, ela aqui, tá vendo? Que nós criamos. Aí onde eu entrei? Eu entrei aqui na chavinha aqui, ó. Menu, e vim na opção mais aqui, ó. Quando eu clico nessa opção mais, aí ele vai para essa tela nova aqui, ó, que está escrito administração do curso. E lá embaixo tem banco de questões. É que a gente tem que clicar na engrenagem lá no topo da tua disciplina, do nome, e bem do lado tem lá a engrenagem. E aí você vai entrar nessa opção aqui, de banco de questões. A gente vai começar criando a categoria. Depois que a gente criar a categoria, a gente vai trabalhar a importação dessa categoria. Porque quando a gente cria a categoria e faz a importação, automaticamente ele monta esse banco de questões aqui, tá? Então, a gente vai primeiro criar a categoria. Bora clicar aqui em cima de categoria. Então, pronto. Então, olha só. Aquilo que eu expliquei para vocês, que o Moodle, ele já automaticamente, ele tem uma categoria padrão da disciplina. Então, ó, que ele chama de categoria PAI. A gente não pode apagar essa categoria padrão, ela sempre vai existir, ela será o principal. O que a gente vai criar agora são subcategorias, ou seja, a gente vai criar categorias que sejam sugestivas para a gente, que organizem as nossas questões de acordo com a nossa disponibilidade. Então, por exemplo, eu quero gravar de uma disciplina X e quero gravar apenas do NPC1. Então, a gente vai montar isso agora. Então, ela está aqui dentro de padrão, tá vendo? Ó, aqui tem o curso, aqui tem topo para administração e a categoria padrão. Então, vou criar uma nova categoria. Eu vou chamar essa categoria aqui, digamos que eu vou colocar o nome de uma disciplina aqui. Vou colocar aqui matemática. Eu tenho a categoria PAI, padrão, e dentro dela tem matemática. Vê que ela vem zerada? Está dizendo que não tem nenhuma questões aqui dentro. Mas eu ainda quero criar mais uma categoria, ou seja, eu venho aqui, seleciono a minha categoria matemática, que eu criei ainda agora há pouco, e vou dizer que essa vai ser uma categoria apenas do NPC1. E vou adicionar. Pronto, era o que eu precisava, tá? Então, criei uma categoria matemática, dentro de matemática eu criei categoria NPC1. Por que que eu quero isso? Porque as questões que eu quero adicionar no meu banco de questões, eu quero adicionar para a disciplina de matemática e para o NPC1. Mas isso vai ficar a cargo do professor definir a forma de organização dele. Ele pode organizar por disciplina, ele pode organizar por NPC, né? Porque no NPC1 eu tenho uma certa quantidade de conteúdo, então só o que eu vou usar de conteúdo ali do primeiro NPC é o que está de questões, é o que está ali dentro. Para não misturar com disciplinas de conteúdo que eu só vou usar no segundo NPC ou que eu só vou usar no NAS, né? Então, é bom que eu separe os NPCs, porque tem limitação de conteúdo. E separe... Professor, eu fiquei com uma dúvida. Essa categoria PAI, que o Moodle já criou, ela já é o nome da disciplina, né? Porque o banco de dados já é criado dentro de cada disciplina. Isso. Ela cria... porque isso aqui que está aparecendo para mim deve ser o nome da disciplina aqui. Né? Então, certo. Ela já cria o nome da disciplina. Então, eu poderia já criar só os NPCs e o NAS, né? Se fosse isso, exatamente. Tá. Perfeito. Tá? Então, você pode organizar da forma que você quiser organizar para que seja mais intuitivo, mais rápido para você achar alguma coisa, em vez de ficar tudo misturado. Tá? Então, eu estou trabalhando de uma forma, inclusive os arquivos que a gente vai importar, a gente também vai importar numa forma de você, quando for montar o banco de questões, identificar que questão é aquela, do que ela se trata, em vez de você ficar perdendo tempo lendo, sabendo, nossa, que questão é essa? Será que essa questão é do NPC1? Eu posso usar no NPC1? Não? Então, a gente vai trabalhar nesse sentido. Pronto, então,
Em relação à categoria, era o que eu precisava para trabalhar. Então, eu já tenho agora a minha categoria pronta, da minha disciplina e do meu NPC1. E vamos para a terceira fase. Qual é a terceira fase? Eu agora fazer a importação do meu arquivo, né, para o meu banco de questões. Veja, eu tenho duas formas de fazer isso. Eu tenho a forma tradicional, que é a forma que vocês já trabalham montando manualmente o questionário. Vocês poderiam montar manualmente e ir montando o banco de questões. Mas a minha proposta é agilizar esse processo, é não fazer isso manualmente, é fazer isso usando a tua questão pronta da tua prova e importar isso para o teu banco de questões, tá? Então, vamos ver como é que isso funciona. Então, olha só, eu vou partir aqui de uma prova pronta, naquele nosso formato tradicional. Vocês estão visualizando aí, não estão? Sim. Estão conseguindo ver? Ok. Sim. Então, eu tenho uma prova aqui de administração, da disciplina Gestão de Pessoas, tá? Ela já está toda pronta aqui, ó, toda bonitinha, né? Inclusive, eu coloquei aqui já um padrão de resposta. Então, eu vou importar essa minha prova. Então, a primeira coisa que eu preciso saber para importar minhas questões para dentro do Moodle é saber que o Moodle ele trabalha com um padrão de questões, de formato. Então, esse formato do Word aqui, o formato da prova de vocês, que vocês podem ter no Word ou ter em outro lugar, nem sempre é o formato que o Moodle entende. Então, a minha primeira tarefa vai ser aproveitar essa questão aqui e colocar no formato que o Moodle vai entender. Então, vamos usar uma ferramenta que vocês têm no computador de vocês e que a gente vai precisar usar para criar esse formato. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer é abrir no computador de vocês, eu acho que aqui na tarefa, aqui no Windows de vocês podem digitar bloco de notas e ele vai achar bloco de notas para vocês. Ou abrir um Word novo, né? Mais fácil também. Hein? Ou abrir um Word novo, né? Não. Nós não vamos usar formato Word, nem formato Excel, nem formato PDF. O Moodle, para a gente poder fazer a importação, deixa eu ver se eu consigo deixar mais claro. O Moodle, para ele poder fazer a importação de uma avaliação, é preciso que ele esteja num formato texto puro, um texto puro. Esse formato do Word, esse formato do Excel, o formato do PDF, ele não está nesse formato texto puro. Então, primeiro eu vou pegar o meu formato do Word, copiar as questões, botar nesse bloco de notas e salvar ele e configurar ele para importar para dentro do Moodle, que a gente vai aprender. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é saber abrir o bloco de notas. Alguém teve dificuldade em abrir o bloco de notas? É que no bloco de notas eu tenho uma opção que eu vou te mostrar agora aqui, que é muito importante para a importação do Moodle. Você está conseguindo visualizar essa palavra aqui? Codificação. O Moodle só reconhece a codificação do texto UTF-8. Ó, tem coisas que eu não vou usar na minha prova. Seria até interessante, quando eu salvar, já não ter ela, salvar como já não tendo isso, porque o Word tem esse formato todo aqui, ó, que isso não vem para importação. Tá? Então, eu posso tirar isso antes, tirar tudo isso daqui. Ou eu posso fazer como eu estava tentando fazer ainda agora. Eu copiar só o que eu vou usar, ó. Eu posso isso, selecionar. Olha, nessa tua seleção aí, vem com tudo, vem com a ABCDE. Isso, mas tem que vir. Então, eu posso selecionar só o que eu quero, aqui, ó, e vir no bloco de notas aqui, e colar aqui só as questões que eu vou usar. Pronto, meu bloco de notas, tá?
Então, fica íntegro lá a minha prova e eu só apenas copiei dela o que eu vou precisar. Eu copiei aqui o que eu vou precisar aqui no bloco de notas. Pronto. Todo mundo chegou até aí? Tranquilo? Uhum. Então, vamos lá. Vamos avançar aqui. Pronto, eu já cheguei no meu arquivo aqui, no meu bloco de notas. Agora, eu vou trabalhar as minhas questões no formato de importação. Eu já abri meu bloco de notas aqui e vou trabalhar o meu formato de importação. Então, a primeira coisa que eu vou definir aqui no meu arquivo é o nome da disciplina. Esse nome, ele vai aparecer quando o aluno entrar na prova ou entrar no questionário. A primeira opção que vai aparecer para ele é o nome da disciplina no questionário. Então, já que é uma prova de gestão de pessoas, eu vou colocar aqui, ó, gestão de pessoas. Pronto. Então, esse aqui, um texto livre, dessa forma aqui, significa que o aluno, ao entrar na prova, vai ter um título lá, chamado gestão de pessoas. Agora vamos para as questões, tá? Eu gosto, tá, de sempre identificar aquela questão. Não vai aparecer isso para o aluno, mas vai aparecer para o professor, e é muito importante na organização do seu banco de questões relacionar o assunto daquela questão. Porque depois, quando você vai escolher questões, quando ele aparece para você escolher, aí você sabe, olha, essa daqui é sobre motivação, esse daqui fala sobre cultura, entendeu? Então, é importante que você coloque um parâmetro para aparecer para você do que é o assunto. E como é que a gente coloca esse parâmetro? Ele fica entre 2 pontos assim, ó. 2 pontos e o nome da questão. Então, eu vou colocar aqui que essa questão está referente à liderança. E depois fecha com 2 pontos. Todo mundo está conseguindo visualizar como é que eu fiz? Tranquilo? Sim. Tá. Então, veja só. Primeiro o título. Sim. E depois aqui, identificando o assunto, tá? Ele tem que entender o assunto nesse código, ó. Ele começa com 2 pontos, termina com 2 pontos, tá bom? Tá. Então, bora para a próxima configuração. Tá vendo aqui questão 1? Lembra que eu falei para vocês que a gente não deve colocar a numeração das questões e nem as alternativas das questões, e expliquei o motivo, vocês estão lembrados? Porque quando a gente usa que o Moodle faça a escolha da questão e que o Moodle faça de forma randômica, embaralhando as alternativas, se eu colocar como questão 1 aqui o número da questão, o que vai acontecer é que essa minha questão 1 pode não ser a questão 1 do questionário. Então, é por isso que eu não coloco, então, identificação de questão. Então, tiro e deixo a questão pura, como está aqui, ó. Você está vendo, ó? A pergunta está bem aqui, ó. Motivação refere-se a 2 pontos. Aí vem as alternativas embaixo, tá vendo, ó? A, B, C, D e E, ok? Agora, bora configurar como é que eu digo para o Moodle o que é o comando da questão e o que é a alternativa da questão. Então, bora lá. Para configurar o comando da questão, eu vejo o comando da questão toda, e quando chega no final, eu coloco uma abre-chave. Tá vendo? E lá no final da questão, na letra E, lá no finalzinho eu coloco fecha-chave. Tá vendo? Vou colocar aqui mais para baixo. Então, olha só. Teve todo o comando da questão aqui. Quando chegou bem aqui que eu abri chave, o Moodle sabe que tudo para trás aqui é o comando da questão. E tudo, a partir dessa chave aqui, são as alternativas.
E aonde eu sei que terminou as alternativas, eu fecho chave. Tudo bem até aqui, gente? Espera lá, bora anotar aqui. Copiando, copia tudo, né? Isso, copio tudo, colo aqui Professor, Oi? para colocar esses asterísticos na alternativa A? Não, eu vou explicar depois como é que a gente vai colocar. É só para primeiro aprender como é que a gente coloca para iniciar uma questão. Primeiro é o comando da questão. Então, eu abro... Ok. Wilson, Oi. Wilson, Tá. quem esses 2 pontos, aí abre chaves. Quem esses 2 pontos aí? Não. É porque eu coloquei 2 pontos, mas podia ser uma interrogação, podia não Tanto ter faz. nada, tanto Ok. faz. É só para entender que todo o texto que tem para cá é comando da questão. A partir do momento que eu abro a chave aqui, tudo que está aqui no meio até o final da chave, eu sei que é uma questão. Tá? Agora, a gente vai, respondendo a pergunta da professora, eu vou dizer para o Moodle qual é a alternativa correta. Lembra que a gente põe nas caixinhas lá as alternativas? Tá. Então, a gente copia, depois que abre a chave, copia do A ao E, as 5 alternativas e dentro da chave, né? Com a letra Exatamente. ainda, A, B, C, D, E. Isso. Então, olha só. O Moodle, ele reconhece a alternativa correta, que é aquela que você põe lá manualmente, 100%, que é a alternativa correta, pelo sinal de igual. Então, olha só, tá vendo a minha alternativa A? Eu marquei ela como sendo a correta, então ela será o igual. Então, eu venho aqui e apago. Aí, se eu perguntar, professor, posso deixar a alternativa A aqui? Não, porque aquilo que eu expliquei, o Moodle, ele mesmo põe a letra das alternativas de forma aleatória, então eu não ponho identificação. Eu só sei que essa daqui é a alternativa correta, eu ponho o igual. E as demais que não são a alternativa correta, eu ponho esse símbolo aqui, ó, do tio. Então, eu tiro a letra B, eu tiro a letra C, eu tiro a letra D e tiro a letra E. Opa. Pronto. Todo mundo conseguiu chegar até aqui? Entendeu até aqui? Alguém está com alguma dúvida sobre isso aqui? Vou repetir aqui. Comando da questão. Oi. Não, tudo ok. Ó, comando da questão. Aí, terminou o comando da questão, eu abro chave. E finalizo as questões com fecha-chave. As alternativas, eu identifico a alternativa correta pelo sinal de igual, e as demais alternativas que não são corretas, eu ponho o tio. Então, fica A, B, C, D e E. Tá. Ok? Vamos lá. Tu marcaste ali o liderança com 2 pontos, 2 pontos. Depois Esse liderança significa que é o assunto. Tá, então... Abaixo dele, sem texto, sem código nenhum, tá vendo que aqui liderança tem o 2 pontos, 2 pontos? Uhum. Abaixo dele, um texto livre, sem nada, é o comando da questão. A partir do momento que eu abro a chave, então significa que abaixo disso são as alternativas da questão. E lá no final da última alternativa, quando eu fecho a chave, eu terminei a primeira questão. Então, tudo que tem aqui é referente a uma única questão. Tá, então, eu coloquei aqui mercado, eu coloquei 2 pontos, 2 pontos, mercado, 2 pontos, 2 pontos. Beleza. Aí vem todo o texto explicando o que é, eu não coloco nada. Aí lá no A, B, C, D, E, eu abro uma chave antes, né? Isso. Exatamente. Eu vou pegar uma questão aqui que tem um texto maior, essa aqui, por exemplo. Para a gente fazer um outro exemplo aqui. Tá. Pronto. E tá vendo aqui? Aqui é uma questão que eu copiei lá da minha prova. Aí eu vou tirar essa identificação de questão. E vou dizer que isso tem a ver com cargos e salários. 2 pontos, 2 pontos. Então, quando eu visualizar essa questão, eu sei que o assunto dessa questão é cargos e salários.
Uhum. Tá vendo que o texto dessa questão, do comando da questão, é tudo isso aqui? Cadê? Estão vendo aqui? Então, Sim. tudo isso é o comando da minha questão. E as alternativas começam aqui, tá vendo? Isso, aí Então, no comando o que da eu faço? questão não faz Bem nada. aqui onde está, define a, aí eu abro chave. E bem aqui na letra E, quando termina a avaliação de cargos, eu fecho. Ah, tá. Ok? Eu abri a chave na letra A, então é lá no define, lá no terminou o texto, põe a chave, né? Põe a chave, porque todo esse texto aqui é o comando da questão. Tá, E então a todo chave esse texto abre... aqui são as alternativas, ou seja, a partir do momento que abre a chave aqui, o que tem para baixo são alternativas. E aonde eu fecho, ele diz que fechou essa questão aqui. Tá. Agora eu vou definir nessa questão aqui quem é a correta. Então, a A é correta? Não. Então eu ponho o tio. A B é a correta? Sim. Então ponho o igual. O C é correto? Não. Ponho o tio. Aqui a D, ponho o tio. E a E, ponho o tio. Pronto. Ok, gente? Só explicando para vocês que esse formato que a gente está trabalhando agora, de igual e de tio, são formatos de múltipla escolha. A gente vai fazer exercício aqui também de outros formatos, tá? Então, esse formato que a gente está trabalhando aqui, com esses códigos aqui, é um formato de questões por questionário de múltipla escolha. Mas bora fazer um formato agora de questões discursivas. Deixa eu pegar aqui na minha prova aquela questão discursiva. Tá vendo aqui, ó? Questão 5. É uma questão discursiva. Então, eu vou aqui e vou colar ela aqui no meu texto. Ele segue um formato bem parecido. Primeiro, eu vou tirar o comando da questão e vou colocar aqui 2 pontos, 2 pontos. 2 pontos e vou colocar, eu posso até colocar aqui como sendo questão discursiva, por exemplo. Ou colocar aqui, deixa eu ver do que esse recrutamento. Tem a ver com recrutamento e seleção. Pronto, então eu sei que esse assunto aqui é recrutamento e seleção. Agora, a questão discursiva, ela não tem alternativas, concordam? Uhum. Ela tem um texto, o aluno tem que ter um local livre para digitar. E ela termina bem aqui, tá vendo? Como é que eu faço para dizer para o Moodle que isso é uma questão discursiva? Abre e fecha a chave. Tá vendo? Estão vendo aqui, ó? Deu para ver? Uhum. Vou aumentar mais aqui. Ó, vendo? Quando o Moodle encontra esse formato, é questões de múltipla escolha. Quando o Moodle encontra esse formato de abre e fecha, aqui embaixo vai aparecer um local para o aluno escrever o texto dele. Todo mundo conseguiu visualizar até aí? Sim, sim. Pronto. Então, agora, bora fazer mais um formato, um teste. Eu posso também ter um formato verdadeiro e falso, que a gente não usa esse formato em prova, mas a gente pode usar em atividade, em exercício com o nosso aluno. Então, deixa eu ver se eu tenho um formato desse aqui, de verdadeiro e falso aqui. Aqui. Wilson, só um negocinho. Oi. Ainda na discursiva, eu estou olhando Sim. uma questão aqui, se tu tiveres uma opção A e B nela, tipo assim, 2 questões dentro dela, como é que faz? Tá, então se tem isso, boa pergunta, Silvia. Se tu tens isso, eu vou colocar aqui um texto aqui embaixo dessa aqui, só para a gente fazer um teste. Digamos que essa tua pergunta aqui tenha 2 alternativas. Então, você vai colocar aqui pergunta A, aí abre e fecha. Entendeu?
relacionado a isso aqui. Entendeu? Aí, tu vais ter que, na mesma questão, tu não vai conseguir visualizar, copiar isso aqui todo. Aí tu vai botar aqui embaixo AB. AB. Aí eu não sei como é que seria a tua questão, se isso aqui iria servir tanto para a pergunta A quanto para a pergunta B. Se for, pode deixar desse jeito. Tipo tem um comando, né, no iniciozinho, aí tem duas questões para ele resolver aí, discursivas, na pergunta A e na pergunta B. Então, ele ia ter que seguir esse formato aqui. Esse texto é um texto livre, só descritivo, o aluno não faz nada aqui. Aonde que vai aparecer para o aluno fazer? Aqui e aqui. É como se nesse texto, onde tem lá no comecinho, a análise e descrição. Isso. Aí, depois que acaba a análise e descrição, aí tem um ponto seguida com base nos estudos. É como se o com base nos estudos fosse a B e a análise e descrição fosse a A. Isso, exatamente. Então, Wilson, Oi. E se essa questão discursiva tiver uma imagem abaixo desse texto? Tá, boa pergunta, Márcia. Nós não conseguimos importar a imagem, tá? O que a gente vai fazer? A gente primeiro importa a prova, padrão, normal. As que tiverem imagem, você depois entra na questão já montada lá no Moodle, vem no local onde você quer inserir a imagem, aí lá o Moodle tem a opção de inserir imagem. Tu vai lá e insere a imagem. Mas primeiro a gente monta a prova, entendeu? A gente deixa para fazer a imagem no final. Eu vou fazer o teste com essa mesma questão, ela tem uma imagem. Deixa eu só te mostrar aqui. Olha, ela tem essa imagem, tá vendo? Eu vou primeiro importar a questão para dentro do Moodle, e depois que eu importar a questão, a gente vai inserir essa imagem aqui, tá? Todo mundo está acompanhando? Wilson, o que nós estamos fazendo, primeiramente, é montar a prova do Word no bloco de notas. Nós ainda não chegamos na importação para o Moodle. Ainda não. A gente apenas está montando o formato, a linguagem que o Moodle entende. Porque, ó, a minha prova, que é essa prova aqui, ela está numa linguagem do formato que o Word usa. Para que a gente possa importar isso para dentro do Moodle, a gente tem que estar com um formato que o Moodle entenda. Então, eu já estou montando aqui os códigozinhos para ele saber o que é múltipla escolha, para ele saber o que é dissertativo. Ele vai montar isso automaticamente para a gente. Tá? Eu vou fazer agora uma opção de verdadeiro e falso. Então, vou colar aqui. Qual é o formato do verdadeiro e falso? Eu coloco aqui o meu 2 pontos para identificar a questão, e a pergunta vem assim, ó. A reciclagem e o treinamento constitui políticas de desenvolvimento de recursos humanos? Aí, essa resposta aqui, eu coloco verdadeiro, tá vendo? Eu configuro que se o aluno marcar verdadeiro, tá correto. Embaixo no Moodle vai aparecer assim, verdadeiro e falso. Mas a questão correta vai ser aquela em que o aluno marcar verdadeiro. Ele está no inglês aqui. Então, você coloca verdadeiro para T, que é true, e coloca F para falso, né, se a questão estiver errada. Então, esse é o formato de você usar questões verdadeiro e falso. Tudo bem até aí, gente? Sim. Então, olha só. Nós já fizemos aqui o título da nosso questionário, nós fizemos aqui o nome da disciplina, do conteúdo e o formato para múltipla escolha, discursivo e verdadeiro e falso. Nós vamos agora fazer a importação disso. Não esquecendo que eu sempre tenho que salvar nesse formato aqui, tá? Formato, Wilson, só naquela pergunta lá, a gente não põe negócio de A nem B, né? Que tu colocaste lá, perguntar, é só para exemplificar, né? Porque o Moodle, ele vai misturar, né? Ele mesmo vai colocar o nome, depois que a gente importar, eu vou mostrar para vocês que ele mesmo coloca o nome das questões, o número das questões, e ele mesmo coloca as alternativas A, B, C e D.
Certo. E eu colocando a chavezinha depois das perguntas, ele vai colocar o comando normal, né? Ele coloca o comando e ele que coloca as alternativas. Certo. Gente, até aqui, alguém tem alguma dúvida sobre esse formato que a gente fez? Olha... Opa, eu caí e voltei agora. Entre as chaves, escreve alguma coisa ali no verdadeiro e falso? Coloca assim. True ou falso? Tá. É verdadeiro e F de falso. Tá? Então, olha só. Só recapitulando. A gente pegou a nossa prova, tá aqui a nossa prova, tá? Selecionou as questões que a gente já tem pronta, abriu o bloco de notas e colou dentro do bloco de notas aqui, tá? E a gente já viu aí que, por experiência de alguns professores, o nome desse bloco de notas para quem tem um ambiente Linux, para quem tem um ambiente iOS. E o ambiente do Windows é o bloco de notas mesmo, tá? E viu que a gente tem que salvar esse bloco de notas com uma codificação com esse nome aqui chamado UTF-8, que é o nome que o Ubuntu entende, tá? Agora, a gente vai para a importação, tá? Então, vou fechar aqui o meu arquivo. Então, e nós vamos fazer a importação disso no Moodle, tá? Professor, desculpa. Sim. Rapidinho. Na pergunta que a professora fez, que era para responder A e B, né? A gente tira o A, tira o B para ele poder misturar e coloca as duas chaves sempre após a pergunta da A e da B, isso? Exatamente. Você vai ter um texto padrão, um texto que vai servir como um descritivo. Para as duas perguntas. Para duas perguntas. Quando você colocar embaixo, analise o sentido principal do texto. Aí abre e fecha, ele vai abrir embaixo um local para o aluno escrever. E mais embaixo, se você colocar um outro texto e colocar abre e fecha, ele vai abrir um outro espaço embaixo. Contanto que você vai, quando for corrigir a questão do aluno, você sabe que aquelas duas alternativas está referente a apenas uma questão. Entendeu? Entendi. Professor Wilson, rapidinho, professor. Você pode recapitular para nós a questão verdadeiro e falso? Posso sim. Então, vou abrir aqui novamente onde a gente estava fazendo. Professor Wilson, se você tiver um modelo de prova do ENAD, daquela em que tem um texto inicial, mas também tem aqueles itens, aquela numeração romana, né? 1, 2, 3, 4, e depois que vem a solicitação de alternativa, se você tiver algum aí, puder também nos dar, eu lhe agradeço, tá, professor? Eu acho que eu tenho, deixa só, se alguém tiver também, puder me mandar como é? Se alguém tiver e puder me mandar, deixa eu ver se eu tenho aqui questões. Não vai ter... só respondendo para a professora Patrícia, que perguntou sobre o verdadeiro e falso. Professora Giovana. Giovana perguntou. Giovana, o verdadeiro e falso, a única diferença é que dentro do abrir e fechar chave, eu vou ter qual é a resposta da questão. Se eu colocar um T, essa resposta está verdadeiro. Se eu colocar um F, a resposta é falsa. Então, eu vou ter um texto, e esse texto eu vou ter que dizer se esse texto está verdadeiro ou está falso. Como é que eu digo? Colocando um T para verdadeiro e um F para falso, tá? Ok, professor. Tá. Aí, lá no Moodle, ele aparece aqui embaixo, tá? Tem a pergunta aqui e aqui embaixo, verdadeiro ou falso. Ele já transforma para o português mesmo. Ok, obrigada. Nada. Tá, a Silvia me mandou aqui. Então, vou copiar aqui todo o texto que a Silvia me mandou e vou colocar aqui no meu bloco de notas. Pronto. Então, começa bem aqui, gente, olha. Então, eu vou colocar aqui do que é esse conteúdo, Silvia? É governança corporativa, governança e mercado.
Pronto, só para a gente poder identificar lá no nosso banco. Então, olha só, gente. O texto todo aqui eu não marco nada, ele continua, tá? Texto. Vem as alternativas aqui todas, ó. 1, 2, 3. E a pergunta vem bem aqui. Tá vendo aqui onde é a pergunta? É aqui que eu abro chave. O que significa que tudo aqui para cima faz parte da pergunta. Ah, tá. Junta o texto mais o romano. Isso. Agora, eu vou ver as alternativas. Eu tenho que ter uma preocupação, porque quando eu deixo com esse formato aqui, tá vendo que tem um espaço aqui? Eu tenho que tirar esses espaços, olha. Tirar todos eles, para que não fique com esse espaço na prova, que fica feio lá na prova. Então, eu fecho aqui e vou dizer agora aqui qual é a minha alternativa correta. Digamos que a alternativa correta seja a C. Então, aqui é o tio, aqui é o tio, aqui é o igual, aqui é tio e aqui é tio. Pronto. Vendo? Então, todo o texto, desde aqui, o aluno vai visualizar isso aqui como texto. Vem embora. Inclusive as alternativas, até aqui, ó. Aí aqui vem a pergunta. É correto apenas o que se afirma em... Aí eu abro chave. Aí vem as alternativas. E fecho chave. E lembrando do texto, eu nunca coloco espaço ou tab. Eu tenho desculpa, espaço não, tab, porque isso também pode ter uma outra... Eu tiro tudo quanto é formatação possível e deixo texto mesmo, sem formatação nenhuma. Tá? Então, todo mundo conseguiu visualizar aqui o que eu fiz? Olha, eu coloquei aqui o governança e mercado. Desde aqui veio o meu texto, inclusive passando por 1, 2, 3, que é aquele padrão do ENAD. E bem aqui vem a pergunta. Aí eu abro chave aqui e fecho chave aqui. Às vezes a gente está copiando isso, e acontece até comigo, quando eu estava fazendo simulado para os professores, eu fazia isso muito rápido. Copio lá na prova do professor, colo aqui e vou copiando e colando. Aí, às vezes, eu fazia tão rápido que eu abria a chave aqui e esquecia aqui. Quando eu ia importar, dava um erro lá na importação. Aí eu ia olhando questão por questão e via que eu tinha esquecido de fechar a chave. Então, antes da gente importar, a gente faz uma avaliação em todas as questões, vendo se eu tenho a alternativa correta aqui, se está abrindo e fechando em todas as questões, ó, olhando, está tudo ok, aí eu posso importar. Tá ok? Então, aqui, posso importar? Sim. Então, vamos lá. Eu vou salvar aqui. E vamos agora na opção importar. Então, eu tenho que voltar. Para importar, eu volto lá na minha página da minha disciplina lá inicial. Acabei fechando muito, peraí. Professor? Oi? Na hora que eu fui salvar aqui, eu não estava conseguindo. Aí eu tive que colocar o underline no título para salvar. É padrão também? Não, você tá usando o bloco de notas? Sim. Usando o bloco de notas, na hora que eu fui salvar, tava lá, né, no código, no texto Sim. E o TF8, né? Sim, Só sim. que aí não conseguia salvar. Aí eu tive que colocar, dando o exemplo, né? Tava saúde coletiva e a configuração. Aí eu coloquei saúde, underline coletiva e salvou. Não sei se é padrão. Não tem referência, não. É porque vai ver que ele já encontrou um nome parecido, porque quando a gente coloca o TF8, ele sempre pergunta se você tem certeza que você quer salvar naquele formato. Aí ele dá faz uma pergunta antes, mas não poderia colocar qualquer nome mesmo. Ah, ok. Tá? Então, agora vamos fazer a importação, tá? Então, eu voltei aqui na minha disciplina principal, tá? Onde está lá a minha disciplina, e eu agora vou voltar aqui naquela opção do menu de ações, lá na chavinha inglesa, vou lá em mais, e agora eu vou voltar lá em banco de questões, tá? E vou na opção agora importação, tá?
Lembrando, a gente iniciou com categorias, criou a nossa categoria. Agora, depois a gente fez o nosso formato das nossas provas no formato de texto. Agora a gente vai importar isso para dentro do nosso banco de questões. E a gente está com essa tela aqui. Todo mundo está visualizando importar questões do arquivo? Sim. Pronto. O Moodle já dá uma... Oi. Importação. Ok. Ok, Tá. então a gente entra aqui nessa tela. O Moodle, ele tem vários formatos de arquivo, tá? Alguns só usam questões de múltipla escolha, outros usam questão de múltipla escolha e questões discursiva. O mais completo que a gente pode usar, que consegue contemplar em um único arquivo todos os formatos, é esse formato aqui que eu vou selecionar agora. Formato GIFT, tá? Não esqueçam disso. A gente vai sempre usar esse formato para fazer importação. O que é esse formato? Esse formato é o formato que a gente estava trabalhando ainda agora. Deixa eu voltar aqui. É esse formato aqui, ó, do 2 pontos, 2 pontos, abre chave, fecha chave, do tiozinho, entendeu? Esse é o formato GIFT, tá? Então, a gente vai sempre trabalhar colocando que o formato do arquivo a ser importado é o formato GIFT, tá bom? Pronto. Agora vamos para o segundo item, o geral. Lembra que eu disse que cada disciplina já vem com um padrão de categoria? Nós vamos importar não para o padrão que já vem selecionado para a gente vai escolher a categoria que nós criamos. Então, eu vou clicar aqui, ó, aqui, importar para que categoria? Eu clico aqui e vou escolher, tá vendo, ó, NPC1. Pronto. E vem importar a questão do arquivo. Agora eu vou escolher um arquivo, igual como a gente faz lá para adicionar um arquivo para o nosso trabalho lá. Então, vou lá em oficina e vou escolher... Opa! Vou escolher aqui o meu arquivo que eu criei ainda agora há pouco. Pode só arrastar, professor? Pode, pode. Deixa eu ver qual foi o nome que eu dei. Eu acho que foi esse aqui, gestão de pessoas. Pronto. Escolhi o arquivo e agora eu vou dar aqui enviar arquivo. Pronto. O que a professora perguntou se podia arrastar é que aqui dentro eu posso vir aqui, selecionar, vir aqui, né? E soltar aqui dentro, ó. Tá? E aí ele vai fazer a mesma coisa. Eu posso vir tanto por aqui, como escolher o arquivo, ou posso clicar lá e arrastar aqui para dentro. Isso fica a critério do professor usar, a forma que ele achar mais fácil, tá? Depois que eu selecionei e botei o arquivo aqui dentro, aí sim eu posso dar importar. Pronto. O Moodle, ele já vai fazer uma primeira checagem do teu arquivo, tá? Então, ele está dizendo aqui, ó, processando questões do arquivo de importação. Importando 9 questões. Aí ele deu todas as questões, ó, das 9 que eu coloquei, tá? Professor, licença, me perdi. Tá, vou voltar aqui, tá? Rapidinho, eu cheguei salvei o bloco de notas que a gente tinha feito, Sim. Apertei no importação, apareceu formato de arquivo, aí eu escolhi qual? Formato GIFT? Você tem que escolher GIFT, eu vou voltar lá, tá, professora? Sim, formato GIFT, tá. Então, eu vou voltar... Aí, aperta alguma coisa geral? Isso, vou voltar lá para a gente não deixar ninguém diferente. Então, vou voltar lá em banco de questões, importação. Vou escolher a função GIFT. Em geral, eu vou escolher a minha categoria, porque aqui vem a categoria pai. Aí eu escolhi a categoria que eu quero importar, do NPC1, tá vendo? Tá, certo. Eu quero importar aqui para dentro, tá? Tá. E eu venho aqui escolher o arquivo que eu quero importar. Aquele que a gente deu um nome lá, quando escolheu a codificação útil. Aí eu venho aqui escolher o arquivo. Eu acho que eu não vou fazer mais isso de importar, porque eu acho que eu já importei. Porque, olha, ele já está dizendo que eu tenho 9 arquivos aqui. Tá? Então, não vou mais escolher. Deixa eu só confirmar
Deixa eu só confirmar se realmente eu importei, para a gente poder... Já importei, tá? Já importei aqui. Então eu não vou mais fazer. Mas eu queria que todo mundo confirmasse se conseguiu fazer até aí. Eu importei, eu fiz, aí o erro. Eu posso copiar e colocar aqui no chat? Olha, quando ele dá um erro, tá? Magno, quando ele dá um erro, pode ser duas coisas. Primeiro, o seu arquivo não está naquele formato padrão, está faltando alguma coisa, está faltando a chave, está faltando fechar a chave, ou tem alguma alternativa aqui que não está util ou igual. Primeira opção. Ele falou que não foi possível encontrar a chave ao redor das respostas. Então, você esqueceu de abrir e fechar, porque tem que abrir e fechar. Todos eles tem que abrir e fechar. Então, o erro ou foi nisso, ou foi no formato da codificação, que tem que ser salvo no formato UTF-8. Se tiver nesse formato e tiver com as chaves tudo direitinho, ele vai importar como ele já conseguiu importar o meu, eu já estou com ele importadinho já. Todo mundo conseguiu importar? Sim, consegui, com certeza. Pronto. Agora a gente vai montar a nossa prova, tá? A gente volta para a tela principal da nossa disciplina, onde está aqui a avaliação, tá? Nós já conseguimos importar a nossa prova daquele arquivo texto para dentro de um container lá que nós definimos do NPC1. Agora a gente vai montar a nossa prova, nossa atividade. Então, a gente entra aqui na avaliação. Quando a gente entra, ela não tem nada, tá vendo? Está dizendo que ainda não foi inserido nenhuma questão. A gente vai editar o questionário. Pronto. No modelo normal, você vinha aqui e ia montar uma nova questão, correto? Você ia fazer questão por questão, montar seu questionário. Agora, a gente não precisa mais fazer uma nova questão. A gente tem duas formas de montar a questão. A gente pode vir no banco de questões que nós acabamos de montar, ou a gente pode vir na opção de uma questão aleatória. A gente vai fazer as duas coisas para vocês entenderem como é que fica. Então, vamos aqui, banco de questões. Pronto. Aí, eu vou escolher que a categoria que eu quero importar é a categoria do NPC1, que eu criei. Pronto. E então ele trouxe todas as questões que eu importei ainda agora há pouco. Basta que eu faça da seguinte forma. Ou eu trago tudo, tá vendo? Selecionando aqui, ele marcou tudo. Ou se eu quiser, olha como é importante aquele título. Tá vendo? Governança e mercado, recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento. Está vendo como eu já escolho exatamente as que eu quero? Mas, se você quiser importar tudo, basta que você selecione aqui, ele vai importar, vai marcar tudinho e eu dou adicionar as questões marcadas. Pronto. Então, ele já colocou todas as questões aqui no meu questionário. Tá? Então, ele já fez isso automaticamente. Vou só ver aqui. E aí, o que você vai fazer daqui para frente é pontuar adequadamente para a sua prova lá, quanto que a sua prova vale. Tá? Então, você tem duas formas de visualizar isso. Você pode vir visualizar por aqui, para ver como está ficando a questão. Ou você pode voltar aqui no teu questionário, clicar em pré-visualizar o questionário. Wilson, volta lá onde você visualizou o questionário sem ter que retornar para aquela página inicial. Eu não entendi a pergunta, Silvia. Não, é que você colocou dois tipos de visualizar as questões. Uma indo para a página principal e a outra que eu não consegui acompanhar. Tá, então eu vou voltar aqui. Eu tenho duas formas de visualizar, tá? Uma, editando o questionário, as questões estão aqui, eu posso clicar no maisinho aqui, visualizar
prévia à questão. Então, eu visualizo só essa questão aqui, como ela está. Ah, tá, ok. A outra, eu posso visualizar vindo no questionário todo. Tem uma opção de pré-visualização aqui. Aí eu consigo visualizar todas as questões aqui, ó. Tá? Tá, ok. Não, essa daí já sabia, só a outra aqui. Quando eu entro no meu questionário, aqui em editar questionário, se eu entrar em qualquer uma dessas questões aqui, era o jeito que você fazia anteriormente. Ó, tem a pergunta aqui, é correto afirmar, aí vem aqui embaixo as alternativas, ó. A opção 1 e 2, a opção 2, 1 e 3, aí a opção 3, 3 e 4, ó. Aqui ele colocou como sendo a alternativa correta, ó. Opção 4, 1, 2 e 4, opção 5, 2, então... Ele já montou automaticamente isso para você. Deixa eu ver se eu tenho aquela do verdadeiro e falso aqui, se eu encontro. Não, isso aqui é múltipla escolha também. Olha como ele coloca tanto a questão, a numeração da questão, quanto ele já coloca a letra, ó, A, B, C, D e E. Para cada aluno, essa ordem não é a mesma, por isso que a gente não deve colocar. Deixa eu ver onde é que eu acho aquela do verdadeiro e falso. Está aqui, ó. Olha como se comporta o verdadeiro e falso. Ó. A reciclagem e tal, aí vem, escolha uma opção, e aparece verdadeiro e falso. A questão discursiva que a gente tem aqui. Bem, acho que é essa aqui. Não. Wilson, vamos colocar a imagem agora? Vamos colocar imagem. Então, para você colocar imagem, você... Vem na questão que você quer colocar a imagem. Não é essa questão aqui. Acho que é essa aqui, recrutamento e seleção. Pronto. Então, eu entrei na questão que eu quero colocar a imagem, está aqui o texto, tá vendo? E eu vou inserir a minha imagem aqui embaixo, tá? Esse texto da questão... eu tenho essa opção aqui, ó, inserir ou editar uma imagem. Então, eu ponho o cursor onde eu quero inserir a imagem, clico aqui e vou buscar essa... Opa, peraí, estou clicando em um lugar diferente. Cadê? Ó, tá aqui. Eu vou escolher agora onde está a minha imagem. Então, eu vou pegar uma imagem qualquer aqui que eu tenho. E enviar. Pronto. Deixa eu aumentar para cá, salvar a imagem. As imagens precisam de uma descrição. Ah, tá. Vou colocar aqui texto. Pronto. Tá vendo agora aí, Márcia? Agora eu consegui inserir... Sim, ótimo, obrigada. A minha imagem. Eu não posso fazer a importação da imagem no momento que eu estou montando a minha prova. Mas a imagem tem que estar salva separadamente e depois que eu montei a minha questão, eu venho na minha questão que tem a imagem e faço a inserção dela. Wilson. Oi. Eu importei da outra vez, só clicando em cima da imagem da prova, Ctrl+C, Ctrl+V, lá. Não precisei inserir imagem, não precisei fazer isso. Nesse processo aí... Não, eu não entendi a tua consideração, Márcia. Olha, quando eu tenho a imagem lá na prova, na questão, certo? Sim. No Word. Aí eu fui lá, cliquei só na imagem e fiz Ctrl+C, Ctrl+V aí dentro. Entendi. Ou arrastei a imagem. Eu não precisei inserir imagem lá na imagem, entendeu? Entendi. Eu vou fazer aqui o que você fez, tá? Eu vou entrar aqui.
Você está dizendo que você não fez esse... Você veio aqui lá na prova, veio aqui, deu Ctrl C, cliquei em cima. e Isso. veio aqui e deu Ctrl V. Pronto, também funciona bacana. Funciona legal também. Então, pronto, tem essas duas formas da gente fazer. E pode ser qualquer... Vai funcionar com qualquer imagem, tá? Sem problema nenhum, a gente vai conseguir fazer. E aí, quando a gente for visualizar essa questão, bora ver, visualizando lá fora agora, como ela se comporta. Salvando com a imagem. Estou conseguindo... Eu não consegui fazer, não, essa Ctrl+C, Ctrl+V. Não A conseguiu? imagem estava em JPEG? Não. Não, mas mesmo tu clicando na imagem lá no teu Word, não conseguiu? Não. Só mesmo colocando através do inserir. Tá, então tem essas duas formas. Tem quem não conseguir fazer o Ctrl+C, Ctrl+V, que é mais fácil, né, mais rápido, pode tentar dessa forma aí que a Silvia estava dizendo. Então, vamos visualizar a questão aqui. Então, ficou assim, ó. O texto está aqui, a gente conseguiu inserir essa imagem, o aluno tem essa parte aqui que ele vai encontrar para poder fazer a sua resposta. Só chamando a atenção de vocês para quando vocês estiverem montando. Lembrando que esse texto aqui, ele só abre aqui dessa forma quando na minha prova eu tenho esse formato aqui, abrir, fechar e texto livre para o aluno. Quando eu tenho esse formato aqui, é questão de múltipla escolha. Quando eu tenho esse formato aqui, é de verdadeiro e falso. Tá bom? Tá? Wilson, vai lá naquela questão discursiva. Vai lá naquela questão discursiva para ver como ficou lá aqueles dois itens que foram inseridos abaixo do texto. Não, nós acabamos nem importando. Vamos fazer como é que fica? Vamos fazer. Vamos criar aqui um bloco de notas e vamos importar só essa questão. Então, vamos pegar aqui, como se isso aqui fosse, como se fosse esse texto aqui. Então, vou colocar aqui... discursiva. Vou colocar aqui. Aí, olha, eu não vou colocar nada aqui de abre e fecha. Então, eu vou colocar aqui pergunta. Vou colocar aqui pergunta A, abrir, fechar. E bem aqui eu vou colocar pergunta B, abre e fecha. Ok? Vamos salvar aqui. Já está no TF8 aqui. E vamos importar isso aqui. Então, eu venho aqui no meu principal. Opa. Aqui, na minha disciplina. Vou lá em banco de questões. Importar. Gift. Vou escolher NPC1. E vou escolher o arquivo. Ele está dizendo que eu importei apenas uma questão. É importante que a gente tenha esse padrão, tá? Porque tem alguma coisa errada. Ele está botando pergunta A somente, como sendo Vamos voltar aqui. Vou separar aqui, bora ver. Acho que é no ponto em seguido lá, com base nos estudos. Não, até aqui é pergunta, entendeu? Então, ele vai encontrar aqui a primeira pergunta, aqui vai encontrar a segunda pergunta. Deixa eu salvar isso aqui, vou tentar importar separando aqui. Eu não vou dar continuar e vou importar de novo, tá? Então, vamos lá. Gift, selecionar. Questão discursiva.
Sobrescrever. Pronto, agora deu certo, tá vendo? Então, eu tenho que dar aquele espaço lá, tá? Viu, Silvia? Eu tinha colocado ponto, ele entendeu que era só um. Então, eu tenho que dar esse espaço aqui para ele entender que são duas... É uma questão só, né? Que é esse aqui. Mas ele está dividido aqui em pergunta A e pergunta B. Eu só vou fazer mais uma mudança nesse arquivo, tá? Vocês estão vendo que ele colocou como sendo 1, 2 e 3? Na verdade, tinha que ser só 1 e 2, tá? Então, eu vou voltar novamente aqui e vou fazer mais uma mudança aqui, tirando esse espaço aqui. E eu acho melhor mesmo deixar separados os dois, porque agora ele entendeu como sendo tudo isso aqui uma pergunta e isso aqui embaixo o outro. Então, é melhor separar mesmo. Melhor deixar separado. Deixar assim. Tá? E bora ver como é que se comporta lá quando a gente fizer a importação. Questão discursiva, enviar, sobrescrever. Importar. Vou continuar. Pronto, agora bora colocar ele lá no nosso questionário. Adicionar. Vamos editar o questionário. E, em vez da gente, nós vamos adicionar do nosso banco de questões. Para dentro de MPC. Então, vamos procurar aquilo que está escrito discursiva, tá vendo? Ó? Então, vamos adicionar somente ele. Eu posso até visualizar ele antes aqui, ó. Não foi o que a gente esperava. Ele abriu só um. Tá vendo? Com uma pergunta A, ele não abriu, ficou pergunta A, ele fez um texto só. Como se fosse A e B a mesma pergunta. Eu vou ficar devendo para vocês essa separação aí da discursiva, tá? Saber se tem alguma forma da gente colocar como a professora Silvia tinha comentado da gente fazer. Cadê? Deixa eu ver. Olhando aqui dentro, cadê? Discursiva. Da gente fazer separado. Que esse texto aqui fique apenas para o mesmo texto, né? Fique um embaixo, essa aqui fica embaixo e a outra embaixo aqui. Tá bom? Eu passo depois para vocês. Vou fazer uns testes aqui depois. E depois eu passo para vocês como é que a gente vai poder fazer para dividir isso em questão discursiva que tenha esse formato aí de ter na mesma questão duas perguntas separadas. Tá bom, gente? Então, é isso. Era o que a gente tinha para treinar hoje sobre questionário. Se alguém ainda tiver alguma dúvida, eu possa responder agora, senão eu posso depois repassar para vocês igual como foi essa questão aí da questão discursiva. Então, deixo aberto para vocês fazerem aí alguns questionamentos. Alguém queria falar alguma coisa? Professor, muito obrigada, professor. Eu tenho uma dúvida. Sim. Pois não. Eu poderia fazer 20 questões, ir para a prova, usar só 10 e randomizar essas questões entre os alunos para eles não terem as mesmas questões durante a prova? Isso é possível? Sim, muito boa pergunta, professor. É assim, eu vou até demonstrar como é que a gente faz isso. Quando a gente está montando o banco de questões e a sua prova tem 10 questões, a gente sempre tem que fazer mais do que 10 para a gente poder usar a prova randômica. Então, se eu tenho 10 questões, eu faço 15, para ele escolher das 15, 10. Porque se eu só tenho 10 e quero usar randomicamente, não vai adiantar, porque ele vai pegar sempre as mesmas 10. Então, eu vou mostrar aqui
o que a senhora estava falando, que a gente chegou até a comentar. Então, eu venho aqui no questionário, editar questionário, e vou adicionar. Em vez de eu adicionar do meu banco de questões, eu venho aqui e coloco uma questão aleatória, tá vendo? Que é a opção mais embaixo. O Moodle vai perguntar para mim qual é a categoria que eu quero do meu banco de questões. Eu digo NPC1, que foi a que eu criei. E logo embaixo ele pergunta qual é o número de questões que eu quero que ele randomize para mim. Então, se eu tenho um banco de questões com 10 questões, eu não posso escolher 10, eu tenho que escolher menos do que 10. Então, digamos que eu queira que ele randomize para mim só 3 questões. No momento que eu der adicionar as questões, o Moodle foi lá nas 10 questões e adicionou 3 aleatoriamente. Está vendo aqui, ó? Todo mundo conseguiu visualizar? Ele vai pegar aleatoriamente das questões discursivas, das questões objetivas, 3 questões das 10 que eu coloquei no meu banco de questões. E essas 3 questões vão ser randomizadas o tempo todo para quem abrir a prova. Tá? Então, essa é a forma que eu trabalho de forma randômica, ou seja, aleatória. Eu usar, em vez de questões, banco de questões, usar a opção de questões aleatórias. Respondido, professora? Respondeu sim, professor. Obrigada. Tá. Parabéns pela palestra. Lembrando que sempre que eu for montar meu banco de questões, para eu começar a montar um banco, eu sempre adiciono mais questões do que vai ter a minha atividade, o meu questionário. Então, se eu tenho 7 questões, eu coloco 10, coloco 15, para ele randomizar, que ele mesmo escolha minhas 7. É um número razoável, né? Assim, para ele poder escolher. 2 Sim, a mais, 3 a mais, tudo mais. Isso, exatamente. É lógico uma obrigação de ter 5. Não. É lógico que a partir do momento que você começa a fazer seu banco de questões para o NPC1, ele no NPC2 já vai estar maior, ele no próximo semestre vai estar maior ainda, e a partir do momento que você vai usando, maior seu banco de questões vai ficando. Entendi. Obrigada. Sim. E lembrando que, por exemplo, se eu tiver iniciado, né, aquele momento de prova ali com o meu aluno já, ali no meu horário de aula síncrona, e de repente um aluno entrou 20 minutos depois, ele pode fazer a prova? Ele pode, mas ele tem que ser advertido, inclusive isso vai constar na cartilha, de que o tempo de prova dele vai ser menor do que os demais. Ou seja, ele entrou com o tempo já correndo, né? Ele só vai ter o tempo restante do que já está ali acontecendo. O aluno, ele não tem 2 horas a partir do momento que ele entra. Não, o aluno, ele tem o tempo da prova. Se começou 7 horas da noite e termina 8h30, se ele entra na prova 8 horas, ele só tem meia hora para fazer a prova. Não é do tempo, no tempo que o aluno entra, a prova é do tempo que inicia a prova. A prova, ela tem uma duração, então é o momento que ele entra, então ele tem que estar ciente de que se ele for entrar faltando 30 minutos para a prova, ele só vai ter 30 minutos. É do tempo do início da prova, como disse a professora Márcia Bandeira. Ok, gente? Então, Will. Oi, Mário. Está dentro do limite de tempo? Olha só, eu coloco, vamos supor, 8 horas da manhã para abrir para encerrar às 12 horas, mas o limite de tempo é de 2 horas. Não vai ser esse tempo disponível para ele fazer? Ele pode entrar 8, pode entrar 9. Porque não fica razoável, se você definiu que a prova abre 8 e fecha 12, não tem como tu botar um tempo de 2 horas. Então, teria que diminuir o teu tempo de início e fim de prova. Se a tua prova começa às 8 e termina às 12, então tem que ser 4 horas de tempo de prova. Entendeu? Tem que fazer esse parâmetro de tempo de acordo com o teu início e fim de prova.
A gente tem que botar os dois, porque mesmo que você ponha 8 e fecha 12, se tu não botar um tempo limite, termina o tempo, o aluno continua conectado na prova dele. E a gente determina o limite, porque terminou aquele tempo de 4 horas, a prova fecha sozinho. Independente se o aluno fecha ou não. Senão todo mundo fica conectado. Enquanto eu não finalizei, ele não finaliza a prova, entendeu? Wilson, mas a entrada dele, ele tem um sentido até que horas ele pode entrar? Se a prova começa às 8, ele pode ficar até que horas? A entrada dele. Diferente do presencial, que a gente determina aquele tempo de 30 minutos, na plataforma a gente não tem. Abriu o horário inicial de prova, o aluno entra a qualquer momento que ele quiser para iniciar a prova. Mas ele entrou na prova, aí ele não pode mais sair da prova. E ele tem até o tempo final que foi determinado lá, para poder finalizar. Entendi. Alguém estava perguntando da frequência, tá? A frequência aqui no chat, que precisa ser preenchida para depois a emissão do certificado de vocês, tá? Professor Wilson, se acontecer alguma interrupção na internet do aluno e aí ele cair, né? Cai a internet dele, ele pode retomar até o final da prova, assim, né? Não, não pode. Diferente das nossas atividades, que o aluno tem tempo livre para fazer isso, na prova, ele não tem essa possibilidade, tá? Se ele caiu, o questionário vai fechar automaticamente a prova dele. Isso acontece também quando o aluno começa a abrir várias páginas para poder ficar pesquisando durante a sua prova. Às vezes, quando ele sai de uma página para entrar em outra, se ele não fizer isso de forma pop-up, ou seja, aquela página que sobrepõe a outra, ele vai encerrar uma página para abrir outra, aí ele vai encerrar a prova dele. Porque aí ele pode requerer para a gente que ele teve um problema interno na internet dele, né? Sim. E daí não conseguir. Será que tem algum registro que fica no Moodle para dar uma sinalização para a gente sobre isso? Tem. Na verdade, esses casos, a gente vai orientar bem os alunos, que aquele aluno que não tem uma boa conexão de internet, que não tem um recurso tecnológico adequado para fazer essa prova, que ele venha fazer essa prova presencial no formato escrito, numa sala de aula. E o recurso tecnológico que a gente pode usar a gente vai analisar se ele finalizou a prova dele, se foi ele mesmo que finalizou. Então, tudo isso será checado pelo suporte técnico. Sempre a gente vai dar a oportunidade de requerer alguma coisa, não significa que ele vai ser atendido, né? Vai ser analisada a situação dele. Mas o aluno ele é livre para escolher as duas modalidades, ou pela modalidade online, naquele momento, ou pela modalidade presencial. Ele tem essas duas possibilidades. Mas a gente sempre vai ter as reclamações, não tem jeito. Independente se o aluno realmente aconteceu ou não, a gente sempre vai ter aquela possibilidade do aluno dizer que na metade da prova, a prova encerrou sozinho e ele não sabe como que aconteceu isso. Eu falo isso porque a gente fez simulado no curso de administração para o ENAD, o simulado valia ponto para a prova, e era comum o aluno dizer que o formulário tinha fechado sozinho, aí a gente analisava e via que não, que o aluno encerrou, ele mesmo encerrou sem querer a sua sala de aula, a sua avaliação. Ele mesmo, sem querer, clicou em algum lugar e encerrou. Outra coisa, professor, aquele aluno, por exemplo, que optar em vir para a fibra fazer a prova, né? Sim. Nesse caso, a gente vai ter que transformar essa prova para ser diferente entre eles que optarem vir para cá, em prova tipo A, tipo B, tipo C, tipo assim, porque, no caso, o Moodle, ele mescla, né? Cada um que abre mescla as questões automaticamente.
Mas e quando ele vem presencialmente? Fica diferente? Não, a prova vai ser a mesma, a não ser que o professor tenha esse cuidado de fazer mais de um tipo de prova, mas não é obrigatório, não. A prova vai ser a mesma prova, só que vai estar sendo aplicada em um único momento na sala de aula. Mas é a mesma prova. O Moodle que vai dar o formato diferente, né? Mas lá na sala de aula, não. Na sala de aula ele vai ficar com alguém tomando conta lá e separado, igual como a gente vem aplicando nossas provas aqui de forma presencial. Tá, então, por exemplo, como vai ser uma nova experiência, né, que se, por exemplo, o nosso NDE colegiado optar por essa inovação, que a gente ainda vai reunir, a gente pode aí, de repente, esperar uma chuva de solicitação aí de uma oportunidade de fazer uma outra prova por conta de que a internet caiu, por conta dessas coisas. É esperado, então, isso? Né? É esperado isso, sim. Tá. Digamos que 90% desse pessoal que a gente espera não tenha razão. São pessoas que já estão se aproveitando para poder se usufruir de alguma forma de um benefício, mas tudo será analisado. Primeiro a gente vai fazer a regra. A regra é: o aluno vai fazer prova no seguinte formato: virtual ou presencial. E virtual nesse modelo do questionário que a gente está usando. É a regra. É o que a gente vai se atender naquele momento. Qualquer coisa que fuja dessa regra, ela será analisada posteriormente. Eu sei que o aluno quer que seja resolvido naquele momento, mas não será resolvido naquele momento. Muito difícil que a gente consiga. Por N motivos, né? Conseguir resolver. A gente, às vezes, não sabe qual é a situação que o cara está de internet, qual é o computador dele, o que ele está usando, às vezes até um tipo de navegador diferente. Então, não tem como a gente analisar naquele momento uma situação para todo mundo. Mas ele terá o seu direito garantido de recorrer depois. Ok, pessoal? Então, valeu aí, obrigado aí pela presença de todos. A gente teve aí uma experiência muito bacana de troca de experiência entre vocês, aquilo que vocês já sabiam e que a gente podia trabalhar, e eu ainda vou trabalhar ainda mais um pouco para repassar algumas informações que eu fiquei devendo aqui, mas foi muito gratificante aí estar com vocês aqui, e eu deixo aberto para quem quiser participar dessa nossa empreitada no curso de administração, para trocar experiência, trocar conhecimento, que é para a gente aprender com algumas pessoas que já estão nesse trabalho já há mais tempo. Então, muito obrigado aí a todos. Tenham todos aí um bom dia. Tchau, obrigada. Tchau, até logo. Bom almoço para todo mundo. Já minha barriga está rompendo. Até a próxima. Saúde para todos aí. Um abraço. Obrigado. Professor, obrigada. Foi tão bom que a gente nem percebeu o tempo passar, professor. Muito obrigada. Obrigado.